Alagoas é o estado mais sedentário do Brasil. Pelo menos é o que aponta um estudo realizado pela ONU sobre como as desigualdades sociais afetam a prática de exercícios físicos. Os dados mostram que menos de 30% dos alagoanos praticam algum exercício regular. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o chefe de fiscalização do Conselho Regional de Educação Física, Antônio Alves Neto. Antes de entrar nesse assunto, Antônio, eu queria repercutir uma notícia dessa semana da prática ilegal da profissão. Como é que isso é fiscalizado? Bom, a gente agradece o convite. Todos os dias a gente tem um planejamento ordinário para fazer fiscalização e verificar nas instituições públicas e privadas e nos locais abertos se as pessoas que estão desenvolvendo atividades, orientando atividades de exercício físico, elas são, de fato, profissionais de educação física. O que aconteceu nessa semana, mais precisamente ontem, foi um caso de uma pessoa que tem a formação em educação física, mas a formação dele para lecionar aula, para dar aula em escolas, tentou burlar a própria cédula de identidade profissional. Ele adicionou uma informação que ele não tem, então ele falsificou um documento, foi levado à Polícia Federal para ser investigado o caso. E isso é comum nas academias, nos logradouros, até mesmo na estrutura de Estado, exemplo de prefeituras, projetos, ter um profissional ainda não qualificado? Felizmente é menos comum do que algum tempo atrás. Com a intensificação da fiscalização, a gente vem conseguindo reverter o quadro, que diretamente proporcional hoje está bem melhor. Mas a gente ainda encontra pessoas que não têm a formação, estudantes de educação física e leigos propriamente dito, ministrando atividades. E a fiscalização ela deve ser permanente, né, porque não é só perseguição a uma atividade, vamos dizer assim, clandestina. Se consagra nessa cidade o transporte clandestino de passageiros, se consagra um Uber que o prefeito quis regulamentar e eles não quiseram. Quer dizer, as pessoas estão querendo a clandestinidade porque elas são mais baratas na sua formação e na atividade mais lucrativa. Ninguém quer pagar imposto, quer fugir do imposto. E a mesma coisa, vamos dizer assim, o ladrão. Ele está roubando, não é profissão, mas é uma profissão ilegal. Então não vamos se coadunar com a profissão ilegal. Mesmo porque, quais são os prejuízos causados dentro de uma academia, num exercício mal orientado? Bom, de forma mais leve, se é que a gente pode dizer assim, alguma lesão que a pessoa possa ter osteoarticular e, de forma mais grave, chegar até a morte. Se a gente fizer uma pequena pesquisa na internet, a gente encontra lá morte praticando exercício físico, a média é de 1 a cada 15 dias. Você vai fazer exercício de forma errada, você corre risco diretamente de morte. O ideal é que você procure um profissional da educação física que esteja capacitado para lhe orientar nessas atividades. Uma academia, ela é seguro? Você ir a uma academia e se sentir seguro através do profissional? Se ela estiver adequada à lei, né? A gente tem que verificar se aquela academia está com autorização do conselho para funcionar, não apenas por ter um papel exposto na parede, mas porque, havendo a regularização dessa empresa, a gente vai poder garantir que em todos os horários de funcionamento, a gente tem um controle de quem são as pessoas que estão orientando as atividades. A gente vai ver que pessoas que realmente são habilitadas para aquilo estão orientando essas atividades e isso vai garantir a segurança para que o usuário, o beneficiário, possa se exercitar. Falando do nosso assunto de hoje, uma pesquisa mostra que apenas 29,4% dos alagoanos praticam alguma atividade física. E é visível, inclusive, nos bairros os bairros mais abastados, aqueles das classes A e B, tem mais pessoas se exercitando ao ar livre. As academias também se projetam muito mais para a área nobre da cidade. Repercute essa situação do sedentarismo por categoria, por classe social? Sim, sim. Esse estudo mesmo ele fala que as classes menos favorecidas financeiramente, elas têm um aumento no nível de sedentarismo. Muito vai pela questão que está, infelizmente, atrelada à questão social, à questão educativa e à questão financeira daquela pessoa. Pessoas que normalmente têm um pouco menos de poder aquisitivo também têm menos poder de instrução. Mas a calistenia não cobra nada de ninguém. Mas aí cabe o papel do profissional da educação física, enquanto professor de educação física na escola, começar a transformar a realidade daqueles alunos.
para eles ficarem conscientes de seu papel, de seus direitos e deveres na prática da atividade física. É notório isso, não é só por conta da falta de dinheiro, me parece que é uma questão de autoestima. Quem está inferiorizado não aposta nessa saúde, me parece que perde assim, a esperança de uma melhoria, e a prática do exercício físico, junto com a filosofia, ele requer isso, uma transformação pessoal. Né? Se a gente reservar 1 hora do nosso dia para a prática de algum exercício físico, é 4% do dia. Então, a gente não conseguir dedicar 4% do nosso dia para alguma coisa que venha para nosso benefício, mas aí vai novamente para a questão social. Muitas vezes a pessoa de uma classe mais baixa, o tempo que ela tem hábil no dia é para tentar sobreviver, trabalhando, pegando uma condução que vai levar ela para mais longe do que o local de trabalho, e por aí vai, né? As condições sociais, elas influenciam muito. Colocando o pingo no i, você trabalha, você vive para sobreviver, né? Você trabalha e tenta sobreviver um dia de cada vez. Talvez essa seja uma das situações que leva as classes A e B a ter uma disponibilidade de tempo para utilizar para o exercício físico. E pensando nisso também, não só pela falta de tempo, né? Porque o cidadão pega um ônibus, geralmente mora na periferia, chega já quase em cima da hora, o almoço, o intervalo dele é muito pequeno e à noite ele volta e já chega em casa já extenuado, e às vezes busca um outro trabalho e às vezes uma formação. Mas, enfim, com relação a essa falta de tempo e dinheiro, vem essa questão de que também, até mesmo por estar pegando ônibus, andando de bicicleta, ele tem uma prática de exercício diário não observada, que é uma prática de, vou dizer assim, uma forma de se exercitar. Sim. Existe uma pequena diferença entre o que seria a atividade física e o exercício físico, né? A atividade física é qualquer, de forma popular falando, qualquer movimento realizado em que a gente tenha um gasto calórico maior do que o basal, que seria o totalmente em relaxamento. O exercício físico ele é programado e ele busca melhorar algum dos níveis de condicionamento físico da pessoa. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com atividade vigorosa, ela tem que ter um espaço e um tempo para praticar um exercício físico de ludicidade. Relaxamento. De relaxamento. Porque, pegar um exemplo, nosso estado é um estado de cana-de-açúcar, né? Então, aquela pessoa que trabalha na cana, no corte, ela já tem uma atividade vigorosa. Provavelmente, ela vai ser uma pessoa que tem uma condição corpórea, com uma composição corporal boa. Ele vai ser aquele indivíduo magro, aquele indivíduo dentro do padrão para o seu peso e para a sua altura, mas que trabalha com esforço. Ele precisa ter um espaço para praticar um exercício físico que vá melhorar outras condições de saúde dele, que não seja especificamente a condição corporal. A literatura aponta, a gente vê em filmes e até em documentários que os países orientais, né, China, Indonésia, Tailândia, Japão, tem a prática do exercício na rua, o Tai Chi Chuan, enfim. Isso. E aquilo enche os olhos de qualquer um. Outros países apostam nisso também, Rússia, América, o próprio Brasil com essa disseminação de academias aí ao ar livre, mas falta essa orientação? Felizmente o país entendeu que a atividade física é um fator que é condicionante e determinante para a saúde da população. Foi adicionada na legislação do SUS essa informação e, a partir daí, políticas públicas em favor do exercício físico começaram a ser inseridas nos NASFs, nas academias da cidade, Academia da Saúde, e começa o Brasil a desenvolver atividades que estimulem a população a se exercitar. A gente tinha dados, se pegar a década de 90, todo mundo sabe, dizia que praticar exercício 3 vezes por semana seria o suficiente. Na década de 90, a gente tinha que se levantar de uma televisão para trocar de canal. Hoje em dia, a gente nem a televisão muitas vezes assiste pelo celular. Então, de um braço que se apontava para mudar de canal, hoje em dia você mexe no dedo. Então, o aumento da inatividade física faz com que hoje os órgãos de defesa da prática do exercício físico, como a OMS e o American College e por aí vai, falam que o ideal seria até 5 horas de exercício por semana, ou seja, 1 hora por dia durante 5 dias. E incentivar a prática do exercício orientado e uma política pública voltada para isso. Não só o exercício físico, né, hipertrofia, mas o relaxamento, o pilates e outras técnicas. Né? Isso
Aí vai também da necessidade de cada pessoa, partindo do princípio da individualidade biológica e do prazer, né? Nós temos que procurar coisas prazerosas para fazer. O importante é que, sabendo que o exercício físico ele tem feito corretamente, ele vai lhe trazer benefícios, e feito de forma errada, ele pode lhe levar até a morte. Então nós temos que procurar o profissional especializado para a prática do exercício físico, né, que seria o profissional da educação física. A doença, quando ela se instala, ela é muito dinâmica e democrática, mas dentro desse perfil da prática do exercício, quem mais faz exercício, quem mais se cuida, menos adoece. Então, quem vai mais adoecer é a classe menos favorecida. Né? Infelizmente. Eu estava lendo um estudo mais recente que diz que pessoas que caminham mais rápido tendem a ter uma vida mais longa do que aquelas que caminham mais devagar. E a tartaruga? Só para ter uma... Mas aí estudo revelou só para pessoas, né? Aí, por aí vai. E isso repercute, inclusive, nos gastos com o INSS, com a política pública de saúde, o adoecimento, a questão laboral, a coisa que o Temer tanto se preocupa com o INSS para pagar as pensões, né, as aposentadorias, né? Mas falta política pública para se proteger disso. Para cada R$1 investido em prevenção, a gente economiza 8 em tratamento, né? Então, você teria uma economia aí de 8 vezes se você instalar políticas públicas, de fato, que orientem as pessoas a praticar exercício físico. Eu vejo que alguns equipamentos foram instalados na cidade, ali de Ponta Verde, na orla, aqui na faixa sul da cidade. Mas não vejo ninguém orientando. A pessoa chega lá e se exercita da maneira que lhe convém e como foi ensinado, e às vezes por um leigo, né, por uma pessoa que desconhece, que é a hipertrofia, se tratando desse assunto, mas não sabe o que está acontecendo com o próprio corpo. O ideal é que haja a implementação e a contratação de profissionais de educação física para orientar, se não todo o período de funcionamento daquele... Não vai ficar uma pessoa de madrugada, né, lá esperando alguém para se exercitar. Mas tem horários que tem um profissional para orientar as pessoas. Isso é muito importante, porque daquele exercício que ele está procurando saúde, ele pode adoecer, ele pode se machucar. Mesmo porque numa academia mesmo paga, você não tem o personal com você o tempo todo. Alguém paga o personal, as pessoas, quem tem mais refinamento e dinheiro, pagam uma pessoa para acompanhar. Mas muita gente... o professor orienta e libera, o aluno não vai fazer, ele passa o olho, mas na periferia isso não acontece e falta política pública. Aliado a uma má alimentação, é um perigo fazer exercício. Muito. Uma das falas que a gente tem é, se você vai praticar um exercício físico e você não tem a orientação correta, às vezes é melhor você nem fazer, para que você não vá se machucar e adoecer. Se você tiver numa condição de saúde, você adoecer, por proveniente de fazer um exercício que vai lhe trazer um mal se você não for bem orientado. Conversamos com Antônio Alves Neto, ele é chefe de fiscalização do Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E o Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.